No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Que o eterno Deus de Israel, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vos abençoe aonde quer que estejas. Abençoe você, meu amigo, minha amiga, sua casa, sua família. O Senhor Jesus deixa uma palavra aqui que muitos usam para aprovar a Trindade. E de forma até, assim, excepcional, né? Porque não são muitos os raros que usam esse texto para provar a Trindade, mas aconteceu de teólogos usarem esse texto, por exemplo, para mim. Está lá em Marcos, capítulo 10, versos 17 e 18. Presta bem atenção. Diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note que o mestre aqui está com M maiúsculo, mestre mesmo. Verso 18, e Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Veja que o Senhor Jesus, ele traz essa observação, talvez isso não estaria nem no tempo, ele só mencionou isso para nos refletir, para nos deixar refletir, e também que muitos dualistas e trinitarianos usam para falar aqui, E Jesus disse que não é bom, que só Deus, só tem um bom, que é Deus, não há ninguém bom. E pronto, né? Porque ele fala assim, é porque bom só tem um, que é Deus, no caso o Pai. E aí usam esse texto, muitos pegam essa informação para poder dizer, olha aqui, a diferença aqui, o detalhe aqui. Só que isso não serve. No livro que nós escrevemos, tem um capítulo que nós falamos assim, um tópico, agora não me recordo, eu acho que é um capítulo, que nós falamos assim, as aparentes contradições do Senhor Jesus. Por que aparente contradição? Porque ele aqui repreende o homem e diz, não, por que você está me chamando de bom se só tem um que é bom, que é Deus? O mesmo Jesus que fala isso é o que vai dizer lá em João capítulo 10, verso 11, diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ou seja, ele diz aqui nesse texto, já de João, ele contradiz, ele diz que não é bom, só tem um que é bom, é Deus. Mas aqui diz, não, eu sou o bom pastor, eu sou bom. E aí fica aquela, né, os céticos, os gnósticos que ficam buscando contradição na Escritura para desmerecê-la e desqualificar, porque tem um grupo que está aí forte, mais hoje do que nunca, mas esse grupo, os gnósticos são desde lá do tempo de João, mais para lá ainda. Eles são céticos, eles pegam que a Bíblia se contradiz, os ateus, por exemplo, adoram essas referências, essas contradições do Senhor Jesus, justamente, ou da Bíblia, melhor dizendo, tudo que for contraditório, por exemplo, Deus fala, não matarás. Aí pega Deus e fala, mata todo mundo, não deixa nem bicho viver. Mata criança, mulher, mata tudo. Aqui, Deus fala para não matar e aqui ele manda matar. Ele repreende Pedro que cortou a orelha do cara lá, que Pedro deu para acertar a cabeça mesmo, que Pedro ia cortar. Ele disparou do matar e em outros textos ele manda matar. Em Apocalipse 19 ele vem matando todo mundo, ele vai fazer a maior carnificina da terra, que a terra já viu. Ninguém vai matar mais do que Deus. No dilúvio, por exemplo, matou muito, exterminou muita gente, lançou juízos, né? Vamos dizer, matou não, Deus julgou, né? E vai julgar mais, pessoalmente. Então, amados irmãos, esse texto não pode ser usado para mostrar a Trindade, porque ele diz que bom é só Deus, depois não, eu sou bom também. Então, o que o Senhor Jesus está falando para aquele homem que vem se prostrando dele? O Senhor conhece as intenções do nosso coração. O Senhor conhece. Então, quando aquele homem, eu vou aqui conjecturar, mas quando aquele homem veio, já veio na ideia de bajular. Não veio adorar, veio bajular. E aí, o Senhor Jesus falou, não, bom é só Deus.
Vocês têm que parar de ficar se referindo ao ser humano, apontando para as pessoas e exaltando as pessoas mais do que a Deus. Você está me entendendo? Porque o Senhor Jesus foi achado na condição de homem, na condição humana. E a condição humana para Deus, o ser humano para Deus, ele não é bom, porque ele perdeu a sua glória. Ele abriu mão de viver a glória de Deus e se envolveu com o pecado. É por isso, e para provar o que eu estou falando, Jó, o livro de Jó, capítulo 25, ele diz aqui no verso 4, como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Veja bem, Jó, capítulo 25, verso 4. Verso 5. Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Essa é a condição do homem para com Deus, segundo a Bíblia. Não temos valor. Pedro vai dizer que a gente nasce agora, hoje vive e amanhã já não vive mais. E as pessoas têm essa necessidade de bajular, de chegar ali para o ser humano. O que o Senhor Jesus está dando de aula para aquele homem? Jesus não está falando para aquele homem que ele era mau, mas pelo fato de ter tomado a nossa forma humana, ter se feito homem, se tornado homem, achado nessa condição do homem, foi tudo que o homem é, menos pecador. Você está me entendendo? Não pecou, santo, puro, mas foi achado nessa condição. E a condição do homem para com Deus é complicada. Apesar dele ser e sempre foi santo, puro, mas ele quis ensinar para aquele homem que não adianta nós olharmos para o homem, para o ser humano, e deixarmos de reverenciar e adorar a Deus. Jesus não estava dizendo ali para aquele homem que ele não era Deus, não era isso. Ele estava querendo dar um ensinamento da importância de se honrar e adorar exclusivamente a Deus. Em outras palavras, pare de olhar para as pessoas como você está olhando agora, de buscar referências como você está fazendo agora. Como a gente vê muitos brasileiros se degladiando lá, porque Bolsonaro, porque o presidente, e não, a gente precisa de um bom governante, sim, a gente anseia por um bom governo, sim, mas o governo perfeito que você deve mirar é o governo teocrático, o governo de Deus, que vai estabelecer o seu milênio. Esse é o único governo incorruptível, o único governo perfeito, e que nós devemos almejar diuturnamente, é o governo de Cristo na terra também, por que não? E adorar, e chamar de bom, e chamar de Pai, somente o Eterno, somente o Senhor Jesus Cristo. Então, você entendeu? Não há contradição. Ele não está dizendo que é ruim, ele não disse isso, eu sou ruim e bom só a Deus, não. Ele disse, por que você me chamas de bom? Por que me chamas de bom? Porque você busca o ser humano como referência. Porque você tem seus ídolos humanos. Pare com isso. Pare com isso. E já, imediatamente, você que está ao alcance da minha voz, não é Bolsonaro sua referência, não é o Trump, muito menos Putin ou Xi Jinping, seja qual for a liderança. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo não divide a sua glória com ninguém. Você pode até ser simpático a um ou outro, você pode até admirar um ou outro, mas olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós, todos os habitantes da terra. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Não se esqueça de inscrever aqui nesse canal, o canal Tony Souza, onde você todo dia recebe os áudios do Minuto da Unicidade também. Para quem tem meu contato no celular também recebe através dos grupos que eu participo em comum.
mas é importante que você se inscreva no YouTube, que pode ser que, de repente, eu troque o número de celular, de repente eu perca esse celular e compre um outro número, e aí você já sabe que aqui no YouTube tem, tá certo? Então, um grande abraço para você. Amanhã nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de orar por nós. Não se esqueça de orar pelos pregadores unicistas do Brasil, dos que têm responsabilidade com essa mensagem. Os que não ganham nada por isso, muito pelo contrário, até deixam de ganhar, perdem muita coisa por anunciar essa verdade como ela é, né? Como ela é, pura, sem fermento. Chega de comer comida com fermento. Mas para que você possa comer uma comida pura, tem que orar pelos pregadores da unicidade de Deus. Orar por aqueles que pregam a semente sem a mão adulterada do homem nessa questão. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Minuto da Unicidade.